eu vou começar hoje aqui uma minissérie, não sei de quantos capítulos, creio eu, estou imaginando, pensando que será uma minissérie de 2 capítulos hoje e domingo que vem. Então você que está vindo hoje, não pode faltar domingo que vem, porque domingo que vem é a continuação de hoje. E o título dessa série é Feito ou Faça? Qual é a sua escolha? Existem 2 sistemas que a Bíblia mostra para nós. Em um, você tem que fazer. Em um, você precisa se esforçar. Em um, você precisa suar. No outro, já está feito. O sistema onde você precisa fazer, onde você precisa suar, se desgastar, se sacrificar, é o sistema da lei. A lei cobra. O outro sistema é o sistema da graça. A graça supre, porque na graça tudo já está feito. Você só precisa crer, e crendo você recebe. Feito ou faça? Qual é o sistema que você escolhe? Qual é o sistema que você decide viver? Debaixo de qual desses sistemas você decide viver? Debaixo do sistema onde tudo já está feito, ou debaixo do sistema onde você tem que fazer? É uma escolha que a gente precisa fazer. Sabe, lá em Hebreus, capítulo 8, nos versículos 6 a 12, diz assim: mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também ele mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Aqui o autor de Hebreus, que creio eu ser o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar um diferencial entre a antiga e a nova aliança. Porque ele começa a dizer que existe um novo mediador. O mediador da antiga aliança era Moisés. Moisés era um servo. O mediador da nova aliança é Jesus, e Jesus é um filho. A antiga aliança, o mediador era um homem como eu e você. O mediador da nova aliança é Deus feito em carne. E ele diz que esse mediador dessa segunda aliança, essa segunda aliança, ela é instituída com base em superiores promessas. Se a antiga aliança tinha promessas, e essas promessas eram boas, as promessas da nova aliança são superiores. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, presta atenção no que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que implicitamente, ou se você tiver um outro ponto de vista, você pode ver até que de uma maneira quase que explícita, ele está dizendo que essa primeira aliança era defeituosa, era falha. Ele diz, porque se aquela primeira tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Ora, se a primeira fosse perfeita, para que a gente vai querer arrumar uma segunda? Se a primeira não tivesse defeito algum, não se estaria buscando lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, e agora ele está se referindo àquele povo de Israel que saiu do cativeiro do Egito, ele diz, repreendendo-os, diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão,
desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Alguém pode dizer amém a isso aí? Amém. Eu jamais me lembrarei. Eu preciso sempre voltar e relembrar isso a você, que nós somos o povo da nova aliança. Nós não somos povo da antiga aliança. Não dá para misturar uma aliança com a outra. A nova aliança não é uma continuidade da antiga. A antiga caducou e se estabeleceu uma nova. É justamente por isso que se chama a antiga aliança e a nova aliança, porque a primeira passou, ficou para trás, e essa agora não é a continuidade da mesma, é uma nova aliança. Amém? E tentar misturar uma com a outra, sempre, não é de vez em quando, sempre quando você tenta misturar a antiga com a nova, sempre dá ruim. Sempre dá ruim, sempre dá encrenca, sempre dá galho. Infelizmente, essa tem sido a prática da igreja ao longo de séculos, misturando a antiga com a nova. E é preciso que a gente sempre se lembre: não existem doutrinas para a igreja na antiga aliança, no Antigo Testamento. As doutrinas da igreja estão todas elas no Novo Testamento, todas elas. A cruz, ela serviu como um filtro. A antiga aliança vinha caminhando, mas quando chega em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ela sofre obrigado, Jorge. Ela passa por um filtro. Algumas coisas, nem todas, algumas coisas passaram pelo filtro da cruz. Nem todas passaram. A grande maioria não passou. E eu costumo citar esses exemplos. O sacrifício de animais era doutrina na antiga aliança. Entupiu na cruz. Por quê? Porque Jesus é o sacrifício definitivo. Ninguém chega hoje em dia pensando em sacrificar algum animal para agradar a Deus ou para obter uma graça, uma bênção, uma resposta de oração, porque você sabe que o sacrifício já foi feito. Você agora não precisa tornar a fazer sacrifícios de animais, porque o sacrifício já foi feito, é um sacrifício definitivo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas o amor, o Antigo Testamento fala sobre amor, mas no filtro da cruz sofreu também uma peneira. Porque se no Antigo Testamento, se na lei, o mandamento era amar o meu próximo como a mim mesmo, na nova aliança, novo mandamento vos dou: vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Então, até mesmo a doutrina do amor, que é uma doutrina que permeia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sofreu uma alteração pelo filtro da cruz. Agora você não ama mais o próximo, não procura amar o próximo como você ama a si mesmo. Você precisa amar o próximo como Jesus te amou. Há uma diferença gigantesca entre uma coisa e outra. Porque quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu estou amando a esse próximo no esforço da lei. Mas quando eu amo o próximo como Jesus me amou, eu não tenho outra alternativa que não buscar nele inspiração, direção, que ele me encha desse amor, para que eu ame o meu próximo com o amor dele e não mais com o meu, como eu amo a mim mesmo. A primeira aliança, ela era defeituosa e falha. A pergunta é: por quê? Por que ela era defeituosa? Por que ela era falha? E a resposta é porque ela dependia da obediência do homem. Ela era falha porque dependia da obediência do ser humano. Ela dependia da obediência de pessoas falhas como eu e você. E por isso ela era defeituosa e falha. Não porque em si mesma ela fosse falha, mas porque ela dependia da obediência de pessoas, de gente falha. Amém? Em função disso, Deus mudou todo o sistema para uma nova aliança que dependeu apenas da obediência do seu próprio Filho, Deus feito em carne, Jesus.
A nova aliança não entrou em vigor e ela não funciona hoje em função da sua ou da minha obediência. Ela funciona hoje em função da obediência de Cristo. Vou repetir, eu sou o pessoal da primeira fila aqui que entendeu. A nova aliança, a antiga aliança, ela dependia da minha e da sua obediência. A nova aliança, ela entra em vigor não dependendo mais nem da sua nem da minha obediência, mas da dependência da obediência de Jesus, o Filho perfeito e amado de Deus. Amém? Essa é uma diferença. Hoje, você e eu, nós somos filhos, somos herdeiros, não por causa da nossa obediência, mas por causa da obediência dele. Você e eu nos tornamos filhos não porque obedecemos, não porque andamos na linha, não porque seguimos uma série de regras e finalmente então nos qualificamos para sermos chamados de filhos e herdeiros. Não, nós nos tornamos filhos e herdeiros porque Jesus nos qualificou através do seu sacrifício, do derramamento do seu sangue, e ele, a obediência dele é que fez com que nós nos tornássemos agora filhos e herdeiros. A nossa guerra hoje, e é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo fala, a nossa guerra não é contra carne e sangue. E eu vou resumir para você em uma frase aquilo que o apóstolo Paulo diz: a nossa guerra é contra fortalezas, principados, fortalezas, sofismas. Eu vou resumir para você: a nossa guerra hoje não é contra carne nem contra sangue. A nossa guerra hoje é contra pensamentos absolutamente errados que vêm do inferno, para tentar colocar o nosso foco na nossa obediência. Entenda o seguinte: se o escritor de Hebreus, o apóstolo Paulo, creio eu, que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, chama a primeira aliança de falha, porque ela dependia da nossa obediência, então agora não tem sentido em tentar receber de Deus qualquer coisa, qualquer bênção, com base na minha obediência, porque a minha e a sua obediência continua sendo falha. Continua sendo falha. A obediência de Cristo continua sendo perfeita. E graças a Deus, a nossa dependência não está na nossa obediência, mas na obediência dEle. Alguém pode dizer graças a Deus por isso? Aleluia! Sabe, 2 Coríntios 10:5 diz que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Depois ele diz também em Filipenses 2:8 que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E é em cima dessa obediência que nós vivemos. A nossa guerra hoje é levar cativo todo pensamento à obediência dele, porque o diabo vai tentar trazer para você um pensamento de insuficiência, de impossibilidade, porque você obedeceu pouco, obedeceu menos, e ainda que você pare e pense: não, mas eu tenho obedecido a palavra, eu tenho obedecido aos mandamentos. Entenda o seguinte: o diabo sempre vai dizer para você: não, você obedeceu, mas não obedeceu muito. Obedeceu, mas a tua obediência está ainda aquém do que deveria ser. Você precisa ser ainda mais dedicado, você precisa ainda mais fundo. Não sei se você já sentiu alguma vez, você já percebeu alguma vez na sua mente essa sensação de insuficiência, de que você fez, você orou, você jejuou, você pediu, mas você ainda se sente insuficiente para receber aquilo que você está pedindo a Deus? Já passou por isso alguma vez na vida? Peraí, só eu e mais uma, duas, três, quatro. Ih, começou a surgir gente para todo lado, de repente. Resolveram confessar o seu pecado, o pecado da mentira. Não, pastor, eu vou confessar, eu também já. É porque o diabo fica lançando esses pensamentos de insuficiência. Você não está recebendo porque você não jejuou. E deve ser isso. Então, o que eu estou fazendo é insuficiente. Eu só orei. Claro que eu não estou recebendo, porque só orar é muito mole, qualquer um pode orar. Agora eu vou então jejuar, vou passar fome aqui até Deus atender o meu pedido. E aí você jejua 10 dias, aí o diabo diz para você assim: 10 dias é pouco, por isso que você não recebeu. Só 10 dias qualquer um aguenta. Quero ver você aguentar 40 dias. Você está pensando que é Deus que está falando contigo.
Você está pensando que é Deus que está cobrando de você? Você está pensando que é Deus que está dizendo o quê? Só 10 dias, que moleza? Ah, não. Isso aí qualquer um consegue. Eu quero ver você jejuar como Jesus jejuou, 40 dias. Quero ver você aguentar sem pão, sem água, 40 dias. E a pessoa se mete a fazer, vai parar no hospital. Vai morrer. Porque ela está tentando obter por esforço aquilo que já foi concedido a ela pela graça. E é preciso que a gente entenda que a obediência que conta para Deus não é a minha nem a sua, é a de Cristo, é a de Jesus. Sabe, o texto de Hebreus 8 nos mostra que a nova aliança tem 4 cláusulas só. A antiga aliança tinha 613. A nova aliança só tem 4. Sabe por quê? Porque menos é mais. Já ouviu essa frase? Cara, vamos decorar aqui a nossa casa. Você sai comprando uma montoeira de coisa. Aí vem para você uma pessoa que entende de decoração de interiores e fala assim, cara, bota menos, porque menos é mais. Senão tua casa vai ficar parecendo uma feira, cheia de bagulho pendurado, sofá para tudo quanto é lado, cadeira, quadro. Não, menos é mais. Na antiga aliança eram 613 cláusulas. Na nova aliança são só 4. Só 4. É o texto que a gente leu de Hebreus ali. E eu vou ver cada uma delas com você. A primeira delas está em Hebreus 8:10. Diz lá, porque essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. Essa é a primeira cláusula da nova aliança. Deus escreve não mais em pedra, não mais em blocos de pedra, mas na nossa mente e no nosso coração, as suas leis. Não é mais algo que você precisa recorrer a um bloco de pedra para ler, decorar. Não, agora essas leis foram implantadas na sua mente e no seu coração. E é interessante ele dizer aqui que essas leis são implantadas na mente e no coração, porque se fosse só na mente, era puramente racional. Se fosse só no coração, era puramente sentimental. Mas é na mente e no coração, porque você entende e você sente. Porque Deus é um Deus bom. Essas leis que esse texto cita não podem ser os 10 mandamentos. Talvez alguém lendo assim de 1 Hebreus 8 pense que ele está falando dos 10 mandamentos. Agora, antes os 10 mandamentos eram escritos em blocos de pedra. Agora não. Agora eles estão escritos na nossa mente e no nosso coração. Esse texto não pode estar falando dos 10 mandamentos, que são a espinha dorsal, a base da antiga aliança. Caso contrário, Jesus não poderia ter deixado para nós um novo mandamento. Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou. Então ele não está dizendo assim, vamos repetir agora aqui os 10 mandamentos, e é o que eu vou deixar para vocês. Vamos ver se vocês estão afiados. Vamos lá, Pedro, mandamento número 1. Tiago, mandamento número 2. João, mandamento número 3. Vocês estão afiados, estão sabendo. Fique com isso aí. Não. Um novo mandamento eu dou a vocês. Um novo mandamento eu passo para vocês. Então, esse texto, quando ele diz, eu imprimirei as minhas leis na sua mente e no seu coração, ele não está falando dos 10 mandamentos. Veja só o seguinte, o apóstolo João, em 1 João, no capítulo 4, faltou ali colocar a referência do versículo, mas isso aí é João capítulo 4, no versículo 19, ele diz o seguinte, nós amamos e só amamos por uma razão, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos recebido é esse, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Você está entendendo que isso aqui que João está dizendo é compatível com o que Jesus disse, novo mandamento vos dou? Tudo se resumiu, a epístola de 1 João é conhecida como a epístola do amor. Por quê? Porque João, em todos os capítulos, ele vai girando em torno desse tema,
que é o tema central da nova aliança. A nova aliança se baseia não em 10 mandamentos, mas se baseia no amor de Deus por nós. E ele agora diz o seguinte: esse é o mandamento que nós temos dele: amar o nosso próximo, porque você não pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se não amar o seu próximo a quem você está vendo. Então isso aí se encaixa exatamente no fato de que esse é o mandamento que nós temos dele: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. É isso o que ele implanta na nossa mente e no nosso coração. Essa é a base da nova aliança. A primeira cláusula da nova aliança. Romanos 7, os versículos 7 e depois o versículo 10, diz assim: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Preste atenção no que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Ele está dizendo o seguinte: a lei, ela não é pecado, mas eu nem teria conhecido o pecado se não fosse por causa da lei, por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobice. E verifiquei, no final eu acabei concluindo, que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para morte. A intenção de Deus não era passar através da lei para o homem morte, mas passar vida. Mas como a lei depende da minha obediência e eu sou falho, então aquilo que me foi dado para a vida acabou se tornando algo que gerou em mim morte. Acabou virando um mandamento para a morte. Depois no capítulo 8, os versículos 1 e 2, ele diz: agora, porém, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? É a lei mosaica, é a lei da antiga aliança. Ele está dizendo que a lei do Espírito da vida, cuja primeira cláusula é: Deus imprimirá na nossa mente e no nosso coração a sua lei, e a sua lei é: ame a Deus, ame ao seu próximo. Essa se resume tudo nesse mandamento: ame o seu próximo como Jesus te amou. Ele está dizendo, agora, graças a Deus, porque aquela lei antiga, ela me foi dada para a vida, mas acabou gerando morte. Graças, porém, porque agora já nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Aquela lei que gerou em mim o conhecimento do pecado, que gerou morte. Alô? Segunda lei, segunda cláusula da nova aliança. A segunda cláusula, ele diz lá em Hebreus 10, na segunda parte do versículo, Hebreus 8, na segunda parte do versículo 10. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa é a segunda cláusula da nova aliança. Você e eu hoje somos povo de Deus, legitimamente povo de Deus. Você não tem um título, você é povo de Deus. Pedro diz isso em 1 Pedro capítulo 12, versículos 9 e 10, ele diz: vocês, porém, primeiro ele vem falando sobre os religiosos, aqueles que estão no mundo, gente que implica com o evangelho, que pega no pé, que não quer saber, que estão servindo ao diabo. Ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. E se você olhar esse texto aqui no original, embora o termo sacerdócio real pareça ser uma coisa só, é como se ele estivesse dizendo: vocês são agora um povo formado por sacerdotes e reis. Vocês são sacerdotes e reis. Quando ele diz que você e eu somos sacerdotes, tem pessoas que pegam isso aqui e associam isso com os levitas, e acham que nos dias de hoje, quem é levita? É o pessoal que canta. Eu não sei porquê que entraram numa que o pessoal que canta e toca são levitas. Ah, você é levita? Não, não levito, eu ando de pé no chão. Não, você
é levita. O que você quer dizer com isso? Você faz parte ali do pessoal que canta e toca, os levitas? Peraí. Se você for olhar no Antigo Testamento, a função dos levitas não era cantar, a função dos levitas era servir. Então, na verdade, levita não é quem canta e toca, somos todos nós. Porque todos nós somos chamados para sermos levitas. Apesar do que Davi fez uma escala de grupos de sacerdotes levitas que ficavam diante da Arca da Aliança no Monte Sião, em louvores dia e noite. Talvez seja daí que o pessoal tire a ideia de que quem canta e toca é levita. Mas todos nós aqui somos levitas, porque todos nós aqui somos chamados para servir. É cláusula da nova aliança, servir ao próximo. Amém? Somos sacerdotes e reis. Fomos chamados para reinar em vida. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós somos classificados assim, com que finalidade? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi classificado como povo de Deus, você foi classificado como rei, sacerdote, geração eleita, povo de propriedade exclusiva, para que você possa agora proclamar para as pessoas as virtudes não da sua igreja, não do seu pastor, não da sua denominação, mas as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz, as virtudes de Jesus. O quanto Ele é bom, o quanto Ele é gracioso, o quanto Ele ama as pessoas com quem você entra em contato. Você foi chamado para isso, servir. As virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes nem tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E quem alcançou misericórdia aqui entende isso? Diga amém. Aleluia. Terceira cláusula da nova aliança, agora em Hebreus 8:11, diz lá: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Agora olha só a coisa interessante aqui. Esse verbo conhecer, no original grego, são na verdade dois verbos diferentes. O primeiro, conhecer, nessa nova aliança, vocês não precisarão ficar dizendo uns para os outros: conheça o Senhor. E essa palavra, esse verbo conhecer aqui, no grego é gnosko. E gnosko significa conhecimento intelectual. Você não vai precisar agora ficar focando num conhecimento. Você já conhece a Deus, você já tem conhecimento suficiente sobre quem Ele é, você já decorou uma série de versículos, você já teve aulas sobre quem Deus é. Tudo isso pode ser muito importante, muito interessante, mas Ele está dizendo aqui que na nova aliança o foco não é esse. O foco é conhecer no sentido do outro verbo, porque todos me conhecerão, e o verbo ali é eido. E eido significa conhecer intimamente, por experiência. Há uma diferença gigantesca entre aquilo que eu conheço intelectualmente e aquilo que eu conheço por experiência. Você sabe que a gente está passando por um momento complicado aqui no Brasil, com relação à questão do sarampo. O pessoal, muita gente deixou de vacinar os seus filhos, e a gente está tendo, nos Estados Unidos tem tido surto de sarampo, e aqui tem tido um surto de sarampo. Sabe qual é a dificuldade? Você sabe qual é a grande dificuldade para os médicos com esse surto de sarampo? É que nenhum deles, dessa nova geração de médicos, eu na minha geração, a geração de médicos da minha idade, os meus colegas de turma e os de antes de mim, e aqueles todos que vieram depois de mim, nunca viram um caso de sarampo na vida. Só conhecem por teoria.
leram nos livros, mas nunca viram, nunca tiveram experiência. Então aquilo que eu conheço, eu leio os sintomas, eu decorei uma série de coisas, mas quando eu vejo na prática eu não reconheço. Por quê? Porque eu não tive nunca experiência com aquilo. Porque a teoria sem a prática não serve de nada. Então a grande dificuldade hoje desses médicos é olhar para uma pessoa com sarampo e conseguir identificar. Caramba, eu nunca vi isso na faculdade, eu nunca vi isso depois no meu estágio, no internato, na residência médica, então eu não sei reconhecer um sarampo. E está arriscado o diagnóstico passar batido, porque na prática eu nunca tinha visto. E agora ele está dizendo o seguinte: na nova aliança, a nossa preocupação não é simplesmente ou somente conhecer um Deus teórico. A nossa preocupação agora é conhecê-lo intimamente com uma experiência. E essa é uma tecla que a gente sempre bate com os nossos voluntários, com os nossos músicos, com o pessoal que trabalha conosco para que o culto aconteça. A gente sempre diz o seguinte: gente, o pessoal que vem aqui, eles não vêm para meramente ou simplesmente um culto. O que a gente quer é que esse pessoal, quando terminar o culto, quando eles saírem daqui, possam dizer: cara, verdadeiramente eu tive uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência com Deus. Isso é o que mais a gente prega, é o que mais a gente fala, quando a gente faz uma reunião pré-culto, quando a gente durante a semana se reúne com os líderes de grupos, quando a gente se reúne com a turma. Gente, a gente precisa fazer um culto, um encontro, onde tudo flua, de forma que a pessoa não fique preocupada com barulhos, com distrações, mas que ela possa ter uma coisa que vai fluindo em cima da outra, para que ela possa ter uma experiência com Deus. Porque na nova aliança não basta conhecer a Deus a nível intelectual, é preciso ter uma experiência pessoal com Ele. Amém? Quarta cláusula da nova aliança. Quarta cláusula da nova aliança está em Hebreus 8:12. Pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Deus deixou o melhor para o final. Deus deixou o melhor para o final. Ele não começou falando sobre essa cláusula, ele deixou para o final, o grande finale, a quarta cláusula. Essa cláusula é a mais importante das quatro. Essa é a mais importante. Por que ela é a mais importante? Ela é a mais importante porque é a cláusula da qual as outras dependem. Você prestou atenção que esse versículo 12, ele começa com um pois, que você poderia substituir por porque. Enfim, é como se Deus estivesse dizendo nessa última cláusula: eu cumprirei essas três primeiras cláusulas pela seguinte razão: porque para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Ele está justificando o seguinte: as três primeiras só vão funcionar porque a quarta vai entrar em vigor. Dos pecados de vocês eu não vou me lembrar, e eu vou usar de misericórdia para com todas as iniquidades de vocês. Por causa disso, as três primeiras vão funcionar, porque essa aqui já está funcionando. Alô? Ou seja, as três primeiras cláusulas são a consequência da quarta, que é a causa. A causa das outras três existirem e funcionarem é porque a quarta está em vigor. Como? Em função de porque eu usarei de misericórdia para com as suas iniquidades, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Então vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Porque eu não vou lembrar dos pecados e vou usar de misericórdia, então vocês serão um povo abençoado. Eu vou poder colocar no coração de vocês, porque agora é um coração limpo, é um coração puro, é um coração novo. Eu vou poder colocar nesse coração, e nessa mente que agora é a mente de Cristo, eu vou poder implantar as minhas leis na sua mente e no seu coração, por causa da quarta cláusula. Porque eu vou usar de misericórdia para com as suas iniquidades, e dos pecados de vocês eu jamais me lembrarei. Porque se eu ficar lembrando, vai dar ruim. Mas como eu prometi para mim mesmo que eu não vou lembrar, então eu vou implantar as minhas leis na mente e no coração de vocês. Vocês serão o meu povo, eu serei o Deus de vocês.
E vai ser completamente diferente. As coisas vão acontecer de modo diferente. Essa palavra misericórdia, olha só que interessante. A palavra misericórdia, para com as suas iniquidades, eu usarei de misericórdia. Essa palavra misericórdia no grego é hilasterion. Você pode repetir comigo? Hilasterion. Não pense em botar o nome de um filho. Vem cá, hilasterion. Hilasterion é o equivalente no hebraico a caporet. O que é caporet? Caporet é o propiciatório. É a própria tampa da Arca da Aliança, que também é chamada, pode ser traduzido, hilasterion ou caporet. Hilasterion no grego, caporet no hebraico, pode ser traduzido como assento ou trono de misericórdia. Também pode ser traduzido como assento ou trono de graça. Hilasterion é o equivalente ao hebraico caporet, que pode ser traduzido como propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, e essas duas palavras também podem ser traduzidas como propiciatório, tampa da arca, ou como assento de misericórdia, ou trono da graça. Presta atenção no que Deus está dizendo no versículo 12 que a gente leu aqui. Para com as suas iniquidades, eu usarei de hilasterion. Eu vou tratar das iniquidades de vocês com base no caporet. Eu vou usar, o critério que eu vou usar para lidar com as iniquidades e os pecados de vocês será o hilasterion ou o caporet. E por causa disso, dos pecados de vocês, eu jamais me lembrarei. Presta sua atenção no seguinte: essa tampa, o caporet, que se você já viu uma foto, uma imagem, um desenho da Arca da Aliança, você sabe que era uma caixa de acácia, de madeira, revestida de ouro, com uma tampa feita de ouro puro. A tampa era feita de ouro puro. A tampa não tinha madeira, porque madeira na Bíblia é símbolo do homem. Ouro é símbolo de Deus, é símbolo da divindade. A tampa era feita de ouro puro batido. Ou seja, Deus disse para Moisés: Moisés, você vai pegar um bloco de ouro. Eu já inspirei um camarada chamado Bezalel, e esse Bezalel, ele vai ser um artesão de primeira, e ele vai fazer essa tampa à base de martelada. Não vai ser você não vai fazer uma forma, derreter o ouro e jogar o ouro dentro da forma, e aí você vai ter o caporete. Não. Você vai pegar um bloco de ouro, vai dar na mão de Bezalel, e Bezalel vai com um martelo, ele vai moldar essa tampa. E essa tampa vai ser o seguinte: ela vai ter 2 querubins, um virado de frente para o outro, com asas estendidas na direção um do outro, olhando como se estivesse olhando para dentro da arca. É sobre isso que Deus está falando na 4ª cláusula. Eu vou usar, o critério que eu vou usar para com as iniquidades de vocês, para com os pecados de vocês, é o caporete. E o caporete é essa tampa, o hilasterion é essa tampa que foi moldada a marteladas, porque essa tampa, assim como toda a arca, aponta para Jesus. E quando diz que aquilo não foi derretido, mas foi moldado a marteladas, é porque ela foi batida, como Jesus foi batido. Como Jesus sofreu para que você e eu pudéssemos ter agora acesso direto ao nosso Pai Celestial. Essa tampa, ela escondia 3 coisas. O hilasterion, o caporete, escondia 3 coisas dentro daquela caixa. Primeiro, as tábuas de pedra da lei, que eram o símbolo da rejeição da aliança e dos valores morais divinos. Você se lembra que eu já citei aqui, que quando Deus disse para Moisés que iria firmar com o povo de Deus uma aliança, o povo bateu no peito e disse: pode dizer para Deus, Moisés, que tudo que o Senhor disser, nós faremos. E por causa daquela atitude de arrogância, Deus deu a lei
e não uma nova aliança, mas a lei. E assim que Moisés desce o Monte Sinai com as tábuas da lei, a primeira coisa que ele vê é o povo quebrando já de cara o primeiro mandamento que eles disseram, batendo no peito: nós faremos, nós faremos, nós faremos. Já estavam quebrando o primeiro mandamento, que diz: só ao Senhor teu Deus você adorará. Eles já estavam adorando um bezerro de ouro. E é um dos episódios mais comédia que tem na Bíblia, é esse. Porque Moisés chega para Arão estava chefiando a adoração ao bezerro de ouro, e Moisés chega para Arão e fala assim: ó Arão, que isso, cara? O que você está fazendo aí? E Arão falou: rapaz, não sei. O pessoal foi trazendo aí bracelete de ouro, cordão de ouro, pulseira de ouro, a gente jogou na fogueira e saiu esse boi aí, saiu esse bezerro de ouro. Rapaz, que coisa incrível, coisa impressionante, a gente jogou e saiu isso aí. Não, vocês fizeram aquilo que realmente, cara, deu ruim. 3.000 pessoas ali morreram por causa já de quebrar o primeiro mandamento, porque a letra sempre provoca morte. O segundo item que tinha dentro daquela caixa, a vara de Arão, que representava a rejeição da liderança apontada por Deus. Deus aponta Arão para ser o sumo sacerdote, e o povo começa a perguntar: mas por que tem que ser Arão? Por que não posso ser eu? E Deus diz: não, peraí, fui eu que apontei essa liderança, mas vocês estão rejeitando a minha liderança. Então vamos fazer o seguinte: peguem aí galhos de árvore, cada um pegue um galho, 12 galhos, cada um representando uma tribo. Escrevam o nome da tribo em cada um desses galhos: Levi, Rúben, Manassés. Escrevam o nome de cada tribo e deixem lá no tabernáculo. Amanhã vocês vão olhar a vara, o galho que tiver frutificado, esse aí é aquele que eu escolhi. E quando eles chegaram lá no dia seguinte, 11 varas secas, sem nada, e uma delas ainda verde, com folha, flor e fruto. E o fruto era amêndoa. O fruto era amêndoa. E a amêndoa é símbolo da ressurreição. O menorá, aquele candelabro de 7 pontas, ele tinha nas suas hastes, em cada haste 3 amêndoas. Em cada haste 3 amêndoas. Na haste central, 4 amêndoas. A amêndoa é símbolo bíblico de ressurreição. Por quê? Porque depois do inverno, a primeira árvore a dar folha, flor e fruto é a amendoeira. Depois da morte sofrida pelo inverno, quando volta a vida na primavera, a primeira árvore a produzir folha, flor e fruto é a amendoeira. E essa vara brotou folha, flor e fruto, uma amêndoa, indicando que aquele era o escolhido de Deus, porque estava escrito na vara Levi, que era a tribo de Arão, e também a tribo de Moisés, que era irmão de Arão. O povo havia rejeitado. Então agora o segundo símbolo da rejeição do povo, a liderança escolhida por Deus. O terceiro símbolo, um pote de ouro com maná, que representava a rejeição do povo à provisão divina. Quando o povo sentiu fome, Deus deu a eles maná. Não deu uma semana e o povo começou a dizer: não aguento mais comer esse maldito maná. E aquilo, sabe por que isso ofendeu os ouvidos de Deus? Não é porque, poxa, não gostaram da minha comida. Não foi isso. É porque o maná aponta para Jesus, que é o pão que desceu do céu. Amém? Entenda o seguinte: aquela tampa, aspergida com sangue, ela cobria esses 3 símbolos de rejeição a Deus. E Deus deu uma ordem para Moisés: ninguém jamais remova essa tampa, porque se alguém remover e olhar, vai morrer. Então você bota essa tampa aí e deixa quieta, e ninguém jamais remova essa tampa daí, porque ela está aspergida. Essa tampa, ela é de ouro puro e ela está aspergida com sangue. E cada vez que Deus olhava para aquela tampa, ele não conseguia enxergar lá dentro os símbolos da rejeição do povo a ele. Por quê? Porque aquela tampa estava aspergida com o sangue do sacrifício.
Deus, quando olha para você, por que Ele não vê pecados? Por que Ele diz, dos pecados de vocês eu jamais me lembrarei? Porque você no seu espírito está lavado com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus. Aleluia! Então quando Deus olha para você, Ele não vê o pecado. Da mesma forma que Ele olhava e não via dentro da tampa. Aquela tampa funcionava como o chumbo funciona para o raio-x. O raio-x não penetra o chumbo. Se você entra numa sala de raio-x, a sala é toda revestida de chumbo para o raio-x não vazar para fora. E os técnicos de raio-x usam uma capa de chumbo para não sofrer radiação do raio-x. Da mesma forma, quando Deus olhava para aquela tampa, o olhar de Deus não penetrava dentro da tampa, porque a tampa estava aspergida com o sangue do sacrifício. Então Ele não via os símbolos do pecado do povo, da rejeição do povo a Ele próprio. Amém? Aleluia! Agora entenda o seguinte, para pregar a lei, e esse é um dos problemas que os pregadores muitas vezes não enxergam. Para pregar a lei, para pregar o legalismo, porque a lei gera o legalismo, e o legalismo gera tradições. Esse é o grande problema. Para pregar a lei, o legalismo e as tradições dos homens, geradas pelas interpretações da lei, é necessário remover a tampa da arca. É preciso remover o hilasterion, é preciso remover o caporete, o propiciatório, o assento de misericórdia, o trono da graça. Removeu o trono da graça, removeu o caporete, o que você encontra? Agora aquilo que Deus não enxergava, Ele passa a ver. E quando se olha para dentro da arca, o que Deus disse que aconteceria quando quem olhasse para dentro da arca, ia acontecer o quê? Morte. Gente, até o Indiana Jones e os caçadores da arca perdida sabem que se tem uma coisa que você não deve fazer, é olhar para dentro da arca. Quem é que assistiu aqui o filme Indiana Jones e os caçadores da arca perdida? Gente, quando eles encontram a arca, há um bando de soldados que querem abrir a arca para ver o que tem dentro. Eles vão lá e abrem. E o que o Indiana Jones diz para os seus amigos? Feche os olhos, feche os olhinhos, que vai dar ruim para todo mundo, menos para quem tiver de olho fechado, porque quem olha lá para dentro, quando olha o que vê, vê a lei, e quando dá de cara com a lei, morre, e morreu todo mundo, menos o Indiana Jones, a namorada e o parceiro dele, porque fecharam os olhos. Até o Indiana Jones sabe disso, mas muitas igrejas não sabem. Sabe o que eu recomendo para eles? Não é que ouçam o pastor Fragale, é que assistam Indiana Jones. Gente, é uma questão até de lógica. A tampa da arca ficava logicamente por cima das tábuas da lei. Óbvio. Se as tábuas estavam dentro da caixa, a tampa por cima, então a tampa, o caporete, o hilasterion, ficava por cima da lei. Ou seja, a graça é mais elevada do que a lei. A graça é mais elevada do que a lei. A nova aliança é mais elevada do que a antiga. Alô? Se você vai na direção da lei, você não está simplesmente retrocedendo. Há pessoas que pensam assim, o fulano virou um legalista, está retrocedendo. Não, ele não está simplesmente retrocedendo, ele está caindo de um plano superior para um inferior. Olha só o que diz aqui o apóstolo Paulo em Gálatas 5:4. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Cara, pode existir coisa pior na vida de um cristão do que estar separado de Cristo? Vocês que estão procurando justificação pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque a graça é um plano mais elevado, um plano mais alto. Geralmente, as pessoas associam esse termo cair da graça com algum tipo de pecado. Ih, rapaz, tu não está sabendo, o fulano, tu já está sabendo? O que houve? Caiu da graça. Mas o que foi? Roubou, mentiu, adulterou. Mas a Bíblia, isso é ruim, é péssimo,
Mas a Bíblia não diz que isso é cair da graça. Pelo contrário, essa pessoa que roubou, mentiu, adulterou, está mais dependente da graça do que nunca. Porque sem a graça ela não será jamais restaurada. Quando a Bíblia fala sobre cair da graça, não está falando sobre alguém que pecou, mas está falando sobre alguém que retrocedeu para a lei, que caiu no legalismo, que se esqueceu da graça e voltou para a lei, voltou para o sistema de tradições. Olha só como o bicho pega. Deixa eu mostrar para você, porque agora é que o bicho vai pegar. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado e diga para ela: agora é que o bicho vai pegar. Mateus 15, de 1 a 3. Presta atenção nisso aqui. Jesus está tendo uma confrontação com os fariseus, que eram extremamente legalistas. Ele está tendo uma confrontação com os fariseus. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem o quê? Transgridem o quê? A tradição dos anciãos. Eles não perguntaram por que os seus discípulos transgridem os mandamentos, os 10 mandamentos, ou os 613 mandamentos. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Porque não lavam as mãos quando comem. Cara, eu acho um princípio de higiene muito interessante. Lavar as mãos antes de comer. Principalmente se você tiver ido ao banheiro para fazer número 2 e tal. É muito interessante que você lave as mãos. Mas você, quando chegar no céu, Deus não vai perguntar assim: você lavou as mãos antes de subir para cá? Não deu tempo, Senhor. Você não viu, não? Eu morri, foi num acidente de automóvel. Bati a 120 no poste. Não deu tempo de lavar as mãos. Então desce. Não lavou as mãos. Olha aí, Pedro, o que você tem para me dizer, Pedro? O cara não lavou as mãos. Ah, Senhor, não deixa entrar não. Mão suja não entra no céu. Deixa eu pensar no seu caso aqui, vamos ver. João, o apóstolo do amor, o que você diz? Ah, Senhor, eu sou o apóstolo do amor, fico com a pena, mas não lavou a mão. É a tradição dos anciãos, tem que descer. Desculpa qualquer coisa, meu irmão, mas tem que descer. Está vendo? João, Pedro, todo mundo está concordando comigo que tem que descer. Por quê? Porque não lavou a mãozinha. Segundo a tradição, os seus discípulos, Jesus. Por que, Jesus? Os teus discípulos transgridem as tradições dos anciãos, porque não lavam as mãozinhas quando comem. Aí Jesus deu uma resposta meio atravessada para os caras. E Jesus respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus, não a tradição dos anciãos, mas aquilo que Deus disse, por causa da tradição de vocês? Jesus entrou de carrinho, com as 2 pernas, na canela do adversário. Vocês querem saber por que os meus discípulos transgridem as tradições dos anciãos? Mas eu quero saber de vocês, por que vocês transgridem o mandamento de Deus em função da tradição? O contexto aqui era o seguinte: Jesus diz o seguinte: a Bíblia diz que você tem que honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe na época do Antigo Testamento era sustentar pai e mãe na velhice. Não era simplesmente obedece papai, não responde mamãe, olha que Deus castiga, papai do céu castiga. Não é simplesmente isso. Era honrar, não era um mandamento para crianças, era um mandamento para gente já adulta. Honrar pai e mãe, sustentar pai e mãe na velhice. E aí Jesus diz o seguinte: mas vocês têm uma tradição. Se a pessoa pega aquela grana que era para sustentar o pai e a mãe, leva para um sacerdote corrupto, combina com ele, o cara devia ser brasileiro, combina com ele, dá um jeito de combinar com ele, você fica com uma parte e me devolve a maior parte. E aí essa pessoa agora chega para os pais, e quando os pais perguntam: e aí, filhinho, cadê a grana para sustentar papai e mamãe agora durante esse mês? E levei como oferta, não posso pegar de volta.
foi dado como oferta. É corbã, é oferta irrevogável. Não tem como ir lá e pedir reembolso para o sacerdote. Já entreguei, me desculpe qualquer coisa. Porque vocês estabeleceram uma volta, um jeito de burlar a lei e tornaram isso uma tradição. Por que vocês desonram a lei, o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês? E depois no versículo 6b, Jesus, depois de explicar essa história de pai e mãe, ele diz: dessa forma, com essa tradição, vocês invalidam a palavra de Deus. Cara, para pensar. Tornar a palavra de Deus sem validade. Vocês invalidam. Jesus aqui, ele pegou muito pesado. Vocês, por causa da tradição de vocês, invalidam a promessa da palavra, invalidam a palavra de Deus. Agora veja só o seguinte: o número mais temido na Bíblia, o número mais citado, mais conhecido e mais temido na Bíblia é o 666. O número da besta. Esse é o número mais temido da Bíblia, né? Todo mundo conhece. O camarada pode não saber o que significa o número 300, o número 3, o número 4, o número 5, o número 7, mas 666. Todo mundo sabe que é o número do anticristo, é o número da besta. Agora, deixa eu mostrar para você uma coisa interessante. No grego do Antigo Testamento, da mesma forma que no hebraico do Antigo Testamento, da mesma forma que no grego do Novo Testamento, não existem números. Os números foram inventados pelos árabes muito tempo depois, bastante tempo depois. Esses números que a gente conhece, 1, 2, 3, mas eles tinham que contar. Então o que eles faziam? Eles, em vez de usar números que não existiam, eles usavam letras. Então, na cultura hebraica, o Aleph é a primeira letra, também equivale ao número 1. O Beit, a segunda letra, equivale ao número 2. O Aleph, Bet, Gimel, o Gimel, a terceira letra, equivale ao número 3. E assim por diante. No grego, a mesma coisa. No grego, a mesma coisa. O alfa é a primeira letra, equivale ao número 1. Então, se você vai ao Antigo Testamento, toda palavra, qualquer palavra no Antigo Testamento tem um valor numérico. Basta você somar o valor de cada letra. Então, se é uma palavra com 3 letras, a primeira letra tem o valor 3, a segunda tem o valor 2, a terceira tem o valor 1, então aquela palavra tem o valor de número. Geralmente 4 pessoas sabem matemática, graças a Deus, aleluia. Vou repetir, a primeira letra 3, a segunda letra 2, a terceira letra 1, somou tudo, qual é o valor numérico dessa palavra? 6, meia dúzia. Então, no grego a mesma coisa. Se você pega cada palavra no grego, tem um valor numérico. Cada palavra no grego tem um valor numérico. Somando o valor de cada letra, você tem o valor numérico da palavra. No Novo Testamento, só tem 5 palavras, cujo valor numérico é 666. Só. 666 é o número de quem? Número de quem? Da besta, do anticristo. Não é isso? O número da besta, anticristo. Só tem 5 palavras, cuja soma das letras tem o valor numérico de 666, 666. Só 5. E uma delas é a palavra tradição. Tradição. Quando Jesus diz, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição 666, o anticristo. Vocês invalidam a palavra de Cristo utilizando-se de um anticristo. O que invalida a palavra de Cristo é um anticristo. E a tradição é classificada como um anticristo, porque a palavra tradição no grego tem o valor numérico de 666, 666. Tradição é algo que o homem usa como um substituto para o relacionamento íntimo e genuíno com Deus. Qual é a intenção de Deus na nova aliança? Qual é a intenção de Deus na nova aliança? Eu colocarei as minhas leis na mente e no coração de vocês. Vocês serão o meu povo
e eu serei o seu Deus. Nenhum de vocês vai precisar agora ficar exortando o outro. Conheça ao Senhor, conheça intelectualmente, porque vocês me conhecerão através de um relacionamento de intimidade. Porque com as iniquidades de vocês, eu vou passar a usar de misericórdia, e dos pecados de vocês, eu jamais me lembrarei. Mas as tradições invalidam a palavra. O legalismo gera tradições que invalidam a palavra. Tradição é algo que o homem usa como um substituto para o relacionamento íntimo com Deus, e Deus quer ter relacionamento íntimo com você. Deus quer ter relacionamento íntimo conosco, com cada um de nós. Amém? Você pode levantar as suas mãos e dizer isso? Deus quer ter relacionamento íntimo comigo. Cara, Deus quer ter relacionamento íntimo com você. Não apenas que você seja um seguidor de tradições. Sabe, é plenamente possível ir à igreja, orar antes das refeições, jejuar, e até mesmo ler a Bíblia, tudo isso e muito mais, como simples fruto de tradição. A gente ora antes de comer. Como é que é? Já tem uma tradição. A gente sempre, quando vai almoçar, está todo mundo junto na mesa, a gente, Senhor, obrigado por esse alimento. Lembra-se também daqueles que estão com fome lá na África, os missionários, vai em nome de Jesus, amém. É possível ler a Bíblia como uma tradição. Eu conheço gente que se orgulha, dizendo assim: eu já li a Bíblia 3 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Aí você pergunta assim: mas o que você entendeu? Entender não entendi, mas li. E por que não entendeu? Porque leu só para fazer xizinho naquele plano de leitura anual bíblico. A opção é: faça ou feito. O que você escolhe? Faça. Eu tenho que ler a Bíblia, é a tradição. Então, quantos capítulos são para hoje, para eu matar essa leitura até o final do ano? Eu tenho que ler 3 capítulos do Antigo Testamento, 2 do Novo. Então eu estou lendo, não entendi nada, mas eu li, aleluia. Deus está vendo o meu esforço, Ele vai me abençoar. Deus está vendo que eu estou tentando, eu estou fazendo. O pastor me disse que com menos de 15 minutos de oração por dia, não tem jeito, não funciona. Então eu estou cronometrando todo dia, 15 minutos de oração. Estou acordando mais cedo e reservo 15 minutos. Antes de tomar banho, antes de sair para o trabalho, eu reservo 15 minutos, porque o pastor falou: com menos de 15 minutos, o anjo não atende a oração. O anjo continua sentado, não levanta. Com menos de 15 minutos ele não levanta. Não, eu estou sentado aqui, não vou levantar não. O cara orou 10 minutos? Não, só vou começar a trabalhar depois que ele orar 15 minutos. Aí o camarada, ele marca. E aí ele entra numa rotina, e ele se habitua a fazer aquele tipo de oração, aquele sacrifício, aquele esforço. Ele ora com sono, cansado, bocejando. Senhor, tu sabes, essa é a oração mais simples. Jesus, tu sabes. E o cara entra numa rotina. Quando Deus está querendo com você intimidade. Você acha que a sua oração 15 minutos antes de se preparar para ir para o trabalho tem mais validade do que aquela oração que você faz no metrô indo para o trabalho? Será que Deus valoriza mais a oração que você faz antes de tomar banho de manhã? Se é que você toma, aleluia. Ou aquela que você faz dentro do BRT até o centro da cidade? Será que Deus valoriza mais quando você lê 3 capítulos do Antigo Testamento, 2 do Novo, para matar uma leitura anual? Ou quando você pega um versículo da Bíblia e medita nele, dia e noite, durante uma semana, durante um mês? Senhor, me revela aqui o que o Senhor tem para mim nessa passagem aqui. O que o Senhor tem para a minha vida aqui nessa passagem? O que o Senhor tem para mim nessa palavra? Eu quero focar aqui. Eu não vou avançar enquanto eu não entender que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, tem uma luta. Deus tem uma luta aqui
de ansiedade no meu coração, querendo dizer para mim: o Senhor é o teu pastor, mas vai faltar, Ele não vai prover. Então eu vou ler esse versículo até a ficha cair, até eu ter uma convicção tamanha dentro de mim, que ainda que o inferno berre, grite, e solte bomba, e faça barulho, eu sei, porque sei, o Senhor é o meu pastor, e nada, absolutamente nada me faltará. Cara, pode ser até que alguém fale assim: cara, mas você não avança nessa leitura não, tu está um mês aí nesse versículo, o Senhor é meu pastor, não me faltará, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Tu já não sabe não? Até eu já decorei, tu não decorou. Não estou querendo decorar, eu estou querendo receber revelação. É outra coisa. Não estou preocupado em decorar o versículo, eu já sei de cor e salteado, mas ele implanta as leis dele, não é simplesmente na minha mente, mas também no meu coração. Eu não posso ficar com isso apenas a nível mental, eu preciso meditar nessa palavra. É o conselho que Deus deu para Josué. Josué, medita nesse livro da lei, nessa palavra, dia e noite, e você vai ser bem sucedido em tudo o que você fizer. Em tudo o que você fizer. Sabe, eu não posso agora entrar numa: não, mas eu já orei, já pedi, já falei, e Deus não fez. Mas eu estou lembrando, tem um modo de dar uma chave de braço em Deus: jejum. Vou jejuar até Deus responder. E você pensa que o jejum vai forçar Deus a fazer com mais rapidez aquilo que Ele não fez até o momento. Aí a pessoa se mata de morrer de fome, querendo arrancar de Deus uma bênção que Ele já deu. Antes de você pensar em jejuar, Deus já tinha te dado a bênção em Cristo Jesus há 2000 anos atrás. Eu não sou contra o jejum. Quer jejuar? Amém, só não conte comigo para te acompanhar. Eu, quando fico de jejum, o mau humor come, solto. Eu brigo até com Deus: Senhor, estou com fome. Procure no Novo Testamento, e você vai encontrar Paulo até dizendo no livro de Atos que ele já tinha jejuado várias vezes, mas nunca, em nenhuma epístola, Paulo jamais escreveu para a igreja dizendo: jejuem. Estamos com esse problema, com aquela luta, com essa dificuldade. Então, igreja de Éfeso, igreja de Filipos, igreja aí do pessoal que está aí na Macedônia, jejuem, porque o negócio está feio. Paulo nunca cobrou da igreja jejum, porque jejum é lei da antiga aliança. Na nova aliança, o que Jesus espera de nós é jejum no espírito, e não simplesmente no estômago. Do que adianta você jejuar no estômago, se no seu espírito você não está jejuando? No seu espírito você continua alimentando o seu espírito com pensamentos de ansiedade, de preocupação, com coisas que não tem nada a ver, e você não está se alimentando da palavra. A tradição de homens anula, cancela, deixa vazia a palavra de Deus. Quando a gente começa a basear a nossa vida no legalismo, achando que Deus só responde a oração se eu orar de terno e gravata, que a pregação só é boa e só é abençoada quando o pastor está de terno e gravata. Quando a gente entra nessa de tradição, ferrou tudo. Eu estou com um problema, vamos orar? Não, mas quem tem que orar é o pastor, porque a oração dele tem mais poder do que a sua. Tem umas igrejas que tem isso, né? Por certas coisas você pode orar, mas por certas outras mais sérias, só o pastor pode orar e impor as mãos, porque você não tem unção suficiente para isto. Então tem que trazer para o pastor. Aí o pastor joga azeite em cima, mete a mão em cima, e como se a minha oração fosse mais poderosa do que a sua, como se eu fosse mais do que você. Eu sou igualzinho a você. A única diferença é que eu estou aqui em cima, você está aí embaixo, só isso. No dia que você quiser trocar comigo, venha, fica à vontade, eu sento aí e vou escutar. Você está entendendo que Deus não está preocupado com a lei porque é a antiga aliança? Deus não está preocupado com o faça, mas com o está feito. Na antiga aliança, faça, porque a lei cobra, a lei demanda. Na nova aliança está feito, porque a graça supre. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.